Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, você que nos acompanha neste momento. Glória a Deus, nós estamos aqui nessa noite de terça-feira. Nós temos agora essa oportunidade para mais uma noite nós falarmos da palavra do Senhor. Amém? Nós vamos falar hoje a respeito do Salmo 37. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então daqui a pouco nós vamos começar, tá? Nós vamos falar hoje a respeito do Salmo 37. Na live passada nós falamos a respeito do Salmo 36. Salmo maravilhoso, salmo que estremeceu, né, nosso coração, falou muito aos nossos corações. E hoje não vai ser diferente não, tá bom? Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração para darmos início. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos começar, amém? Quero convidar você neste momento, você que tem a oportunidade, quero pedir um pouco agora da sua atenção. Nós tendo essa oportunidade aqui de aprender, de buscar a presença de Deus, de clamar pelo Senhor, momento de nós refletirmos, né, um pouquinho de tempo que nós dedicamos e pode fazer a diferença nas nossas vidas, amém? Então vamos orar neste momento, nós vamos orar, vou dar início já às escrituras, nós meditarmos na palavra do estudo. Senhor meu Deus, meu Pai querido, nesta noite, meu Senhor, eu busco, Senhor, a Tua presença, Senhor, eu uno agora, Senhor, o meu coração, a minha alma, a minha voz, com a voz daquele que quer neste momento, Senhor, orar comigo, aquele que quer agora juntos nós buscarmos agora, Senhor, a Tua presença, Senhor. Neste momento nós aprendemos agora a respeito das Escrituras e é por isso que nós oramos e clamamos ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor, meu Deus, neste momento, envie agora o Teu Espírito, envie agora o guia, aleluia, o Consolador, aleluia, o Espírito da verdade, aquele a qual Jesus prometeu que seria enviado, porque nós, por si próprio, nós não temos como nós nos convencermos, aprendermos a respeito das coisas espirituais, porque Paulo traz esse ensinamento, nós, aleluia, se nós sendo carnais, nós só discerniremos coisas carnais, mas tendo o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito da verdade, a iluminação, aí sim, Senhor, nós temos condições de aprender a respeito do espiritual. E eu te peço agora, Senhor, aleluia, eu clamo ao Senhor agora nessa noite, manifesta, Senhor, o Teu poder, nos ajuda, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam tocadas agora pela Tua presença, meu Deus, aleluia, que pessoas agora possam se despertar, pessoas agora possam ter um interesse pela palavra, pela presença do Senhor. Então nos ajuda, Pai. Eu te clamo neste momento, eu te imploro, no nome do Senhor Jesus. Fale conosco, Senhor.
através da tua palavra, fale conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir as escrituras agora no Salmo 37. Nós vamos ler o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 37, do verso 3 ao verso 5 diz: confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Então esse salmo é um salmo também atribuído ao rei Davi, né? E esse salmo diferente de outros salmos, porque a maioria dos salmos, o salmista sempre traz uma experiência, algo que ele viveu, seja uma perseguição, seja uma prova, seja, enfim, uma dificuldade. E aí ele compartilha dessa experiência para nos ensinar, né? Esse salmo, ele traz uma abordagem diferente, ele traz mais um salmo que nós podemos dizer salmo de ensinamento, amém? Salmo de instrução. São conselhos aqui dos salmistas, conselhos práticos, que se nós ouvirmos e colocarmos em prática, nós teremos os benefícios. Aqui nós não vamos ver uma intervenção direta da parte de Deus nesse salmo. O que nós vamos ver é a promessa de Deus, se caso nós fazermos o que o salmista nos ensina, e aí sim, nós temos condições, nós podemos nos agarrar nas promessas, na intervenção do Senhor. Amém? Irmã Karina, Deus abençoe, paz do Senhor, minha irmã, glória a Deus. Amém? Então, e é interessante, nós falamos no salmo passado a respeito do comportamento do ímpio. Do comportamento do ímpio, certo? O salmista ali, ele trouxe o Salmo 36 falando a respeito do comportamento, de algumas manifestações no comportamento que caracterizam o comportamento do ímpio. E aí, agora também, esse salmo, nós vamos ver que esse salmo, o salmista, ele traz esse conselho prático. Agora, ele chama aqui o justo. O justo é aquele que é separado, aquele que, uma vez ouvindo a pregação do Evangelho, uma vez que aceita, confessa Cristo Jesus como seu Senhor, então ele começa a ser separado, né, do mundo, das coisas mundanas, e aí ele começa a ter um comportamento diferente. E aqui o salmista, ele vai trazer essa abordagem para nós. Como que o justo deve se comportar. Amém? E ele destaca também nesse salmo que nós não devemos nos preocupar com a prosperidade do ímpio. Ele sempre vai destacar nesse salmo o futuro do ímpio. E também ele vai trazer o conforto para o justo. Tá bom? Amém? Então vamos lá. No Salmo 37, o verso 3 diz assim, ó: confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Amém? Então veja, a primeira lição aqui que o salmista vai nos ensinar é a respeito da confiança no Senhor. Então veja, eu
preciso aprender a confiar no Senhor. E aí, confiar é ter fé, tem o mesmo sentido de ter fé. Fé e confiança sempre vão andar juntos, né? Então, só que para nós termos fé, o que é necessário? Para nós termos fé, é necessário nós termos uma estrutura. É necessário nós termos um embasamento. O embasamento que nós falamos é como o alicerce. É algo que você vai apoiar a sua fé, que você vai estruturar a sua fé, e uma vez alicerçando a sua fé, estruturando a sua fé, embasando a sua fé em algo, essa sua fé, ela produz esse sentimento em você do quê? De confiança, confiar no Senhor. Amém? Então, antigamente, nesse período mesmo a qual o salmista aqui está sendo inspirado a escrever, não era muito habitual da época, ainda livros, né? As pessoas não tinham as Sagradas Escrituras completa, ainda estava sendo, algumas partes dela estavam sendo desenvolvida, algumas partes tinham sido entregue, que nem a lei, né? A lei tinha sido entregue já, só que nem todos tinham acesso, não é verdade, às Escrituras, né? Ao testemunho da lei. Então, o que nós... qual que era a forma ali que era muito usado para ter embasamento, para que as pessoas pudessem ser despertado a confiar no Senhor? Era através da forma oral, através do testemunho. Irmão Gustavo, boa noite, paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe, viu? Então, era muito normal, as pessoas... não tinha época tanta distração como nós temos hoje, tanto empreendimento como nós temos hoje, celular, internet, né, os streams aí. Naquele tempo não tinha isso. Então as pessoas antigamente praticavam muito diálogo, a conversa, conversavam-se bastante, e era natural que você olhando ali para Abraão, quando Abraão foi chamado por Deus, eu conjecturo aqui com você, né? Fazendo uma conjectura aqui, mas sem a gente forçar a interpretação das Escrituras. Abraão, ele conversava, eu creio que ele conversava com Isaac, ele passava para Isaac, falava para Isaac o testemunho de vida dele. Ele dizia: olha, Isaac, eu sirvo a um Deus, o Deus tremendo, o Deus vivo, poderoso, soberano. Eu ainda morava na casa do seu avô. Eu ainda vivia numa terra ali na Ur dos Caldeus, quando essa voz, a voz do Deus soberano, me chamou, me pedindo ali para mim sair daquele lugar, que Ele iria fazer de mim um pai de multidões, que Ele ia me abençoar e abençoar aqueles que me abençoassem, que Ele ia engrandecer o meu nome, que Ele seria comigo. E aí eu creio que em várias ocasiões Abraão testemunhava a respeito dessa fé que ele aprendeu a ter no Senhor. Amém? Então veja, agora, hoje, eu e você, então isso era muito normal naquele período. Aí Isaac depois, posteriormente, vai passar para os seus filhos, só que você vê que Jacó, ele vai ter mais interesse pelas coisas espirituais, diferente de Esaú. E aí quando Jacó, no momento que ele vai ser exigido da sua vida, a proteção, a direção de algo realmente grandioso, no momento mais delicado da sua vida, aí a Bíblia diz que o Senhor vai estar com ele. Aleluia!
o Senhor. Então essa fé também é despertada em Abraão, em Jacó, para Jacó vencer ali os seus obstáculos. Amém? Agora hoje o que nós vemos? Como que eu e você nós precisamos fundamentar a nossa fé? Nas Escrituras. Nas Escrituras. Hoje, o porquê que nós vemos a gente cada vez mais confiando menos no Senhor? Confiando menos. É normal hoje as pessoas, você conversar com as pessoas, irmã Juliana, Deus abençoe, minha irmã. Você conversar com as pessoas e aí as pessoas reportar para você, as pessoas testemunhar para você, mas não é um testemunho que edifica a sua fé, é um testemunho falando de experiências negativas que às vezes ela teve em determinadas igrejas. Eu estive em tal igreja e ali Deus usou a pessoa para falar comigo, mas nada aconteceu do que foi falado, nada. Aí eu desisti, eu parei. Então, na verdade, o que essa pessoa estava fazendo? Ela estava fundamentando a sua fé não num alicerce, não numa estrutura alicerçada. Ela estava fundamentando a sua fé em coisas vãs, coisas fracas, em coisas do homem. Coisas do homem. Então veja, por isso que uma vez que nós somos chamados para confiar no Senhor, e é confiar no Senhor mesmo, meus irmãos, é confiar. E eu só vou conseguir ter confiança se eu aprender a ter fé. Fé não é aquele sentimento no meu coração de que eu vou vencer pelos recursos que eu tenho. Isso não. Claro que também eu não devo agir de maneira imprudente, de maneira irresponsável. Claro que eu não devo ser negligente, eu não devo sair gastando à torta e à direita mais do que aquilo que eu ganho, e depois eu vou dizer, não, eu vou orar a Deus, e Deus vai me abençoar, e Deus vai suprir as minhas necessidades. Isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Isso é tentar o Senhor, isso é pecado. Fé é eu querer realmente confiar no Deus, o Deus que é Espírito, o Deus que é fiel, que é verdadeiro, Deus que nunca errou e jamais vai errar. O Deus que faz coisas grandiosas, coisas maravilhosas, extraordinárias, mas que eu não consigo vê-lo, mas eu consigo sentir através da fé. Pastor Arthur, Deus abençoe, servo de Deus. Um abraço, meu amigo. Amém? Então veja, hoje, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, a gente confia demais no homem. A gente confia demais nas pessoas. Mas nós temos dificuldade para confiar no Senhor. Nós queremos ver o sobrenatural de Deus, nós queremos provar do livramento, nós queremos provar das coisas grandiosas de Deus. Mas nós, muitas vezes, não temos a fé necessária, a confiança. E aí, para mim, adquirir essa confiança, essa fé, é necessário eu querer me relacionar com Deus, pedir a Ele todos os dias para Ele me ajudar, para Ele se revelar a mim através das Escrituras, através da oração, através daquilo que você sente que realmente é algo verdadeiro, é algo que está te fazendo bem, é algo que está te estruturando de verdade. Amém? E aí, se nós olharmos, sempre vai exigir uma ação da nossa parte. O salmista falando, confia no Senhor e pratica o bem. Esse vai ser os sinais de que realmente eu estou aprendendo a confiar no Senhor.
praticar o bem, mesmo para aquelas pessoas que me fazem o mal, mesmo para aquelas pessoas que desejam o meu mal. E eu, você também. Quando nós errarmos, porque nós nós temos a probabilidade de errarmos e errarmos constantemente. Claro que não de uma forma voluntária, espontânea, toda hora fazendo mal, a maldade. Mas às vezes a gente erra com palavras com alguém, a gente fala coisas que não deveria falar. E aí nós temos que ser humilde, pedir perdão, né? Mas sempre entendendo isso, praticar o bem. Praticar o bem. Aleluia. Essa é a vontade do Senhor. Isso é o que Deus quer para nós. Amém? E aí, o salmista continua agora a promessa. Qual que vai ser a promessa da parte de Deus? Se eu confiar no Senhor e praticar o bem, eu habitarei em paz na terra. Glória a Deus. Como é maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs, você ter paz. Eu sempre glorifico a Deus, porque tem dia que nós temos aquele dia agitado, trabalho, correria, mas quando nós chegamos na nossa casa, você ter paz dentro da sua casa, você ter paz, isso não tem preço. Você ter paz. Tem pessoas que não conseguem ter paz, mas nem dentro da própria casa. Quando chega em casa, aquela luta, aquela guerra, aquela batalha, mas aqui é uma promessa de Deus. Se você confiar, a partir desse momento, se você começar a confiar em Deus, você praticar o bem, tenha certeza, você vai habitar em paz. Aleluia! Onde você estiver, Deus vai fazer você habitar em paz. Não é uma promessa política, não. Não é uma promessa do homem, não. É uma promessa de Deus. De Deus. De Deus. Amém? E aí ele traz um complemento aqui, a tradução, eu estou usando a tradução King James atualizada, ele traz um complemento maravilhoso, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com o quê? Com a fé. E é o que nós acabamos de falar. Confiança está ligado com fé. Então eu preciso nutrir todos os dias, porque senão a confiança vai diminuindo. E aí eu não consigo ter confiança no Senhor. Mas quando eu aprendo a nutrir a fé, e como eu nutro a fé, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Neste momento nós estamos nutrindo a nossa fé. Pela exposição das Escrituras, pela exposição da Palavra de Deus. Amém? Aí vamos continuar. Salmo 37, o verso 4 diz assim, ó: deleita-te no Senhor. Agora a promessa de novo, ó: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só que olha como que é interessante que nós temos que mergulhar um pouco mais para nós termos entendimento, porque senão a gente aprende errado. As Escrituras, nós temos que tomar cuidado nisso, nós temos que realmente buscar o verdadeiro entendimento para que nós possamos ter uma fé embasada, alicerçada. Amém? Irmão José, Deus abençoe, meu amigo. Um abração, varão. Amém? Então, o que é deleitar? Às vezes a gente fala assim, descansa no Senhor. Mas não é verdade? Outras traduções vai traduzir essa palavra deleite, ela vai traduzir como agrada-te, que a sua felicidade seja no Senhor. Para nós termos realmente o entendimento do que quer dizer o texto, a palavra que deleita, ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado e desejo, prazer. Olha como começa a trazer mais luz para nós. Então veja, para mim aprender a ter confiança, para mim aprender a nutrir, outro elemento necessário que eu preciso é ter prazer no Senhor, ter prazer, ter desejo pelo Senhor, porque como que eu vou ter confiança, como eu vou ter fé se eu não tenho desejo pelo Senhor? Eu tenho raiva do Senhor, tudo eu culpo a Deus, tudo eu responsabilizo a Deus porque acontece na minha vida, mas em nenhum momento eu assumo a responsabilidade dos meus erros.
Nenhum momento eu tenho prazer em assistir filmes, eu tenho prazer em estar em churrasco, eu tenho prazer em estar em certas companhias, mas quando fala de Deus eu não tenho prazer. Quando fala de Deus eu não me agrado do Senhor, eu não me satisfaz buscar a presença de Deus. E aí como que eu vou ter uma fé nutrida desse jeito? Aleluia! Então veja, é necessário nós pedirmos ao Senhor, e agora nós clamamos, e nós temos um auxiliador. Quem é o auxiliador? É o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Aleluia! Sabe, tem momentos, você já teve essa experiência, você que vai para a igreja, você já teve aquela experiência de você não querer ir para o culto um dia, você não querer participar, você está desanimado, você está desmotivado, mas quando você chega lá, você sente tanto a presença de Deus, você se alegra, você chora, parece que o culto ali o culto é para Jesus, mas parece que naquele dia foi direcionado para você. Os louvores falou com você, as palavras, o testemunho, você saiu tão edificado, tão edificado. O que é isso? Isso é o agir do Espírito Santo, do Consolador, daquele que nos ajuda. Sem a ajuda dele, nós nunca vamos ter prazer nas coisas do Senhor. Nós nunca vamos ter prazer nas Escrituras. Eu vou ter prazer de ficar lendo a Bíblia. Eu vou ter prazer de ficar orando. Eu vou ter prazer de jejuar. Não. Mas quando nós buscamos, aleluia, o Espírito Santo, e Ele em contato com a minha alma, aleluia, em contato com a sua alma, com o seu coração, conectando você a Jesus, conectando você à glória de Jesus, à presença de Jesus, aleluia, aí você sente algo maravilhoso, e aí você começa a ter prazer. E aí, olha que maravilhoso, aí nós continuando. Prazer, tenha prazer no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que interessante isso. Às vezes nós pedimos muitas coisas a Deus. Você não pede muitas coisas para Deus, não é verdade? Quantas coisas você já pediu? Quantas você alcançou? Quanto que Deus já realizou para você? Às vezes nem tudo que nós pedimos, a maioria daquilo que nós pedimos não foi atendido. Sim ou não? Verdade, não é? E por que não foi atendido? Porque estava faltando prazer, estava faltando conexão com o Senhor, conexão. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Que Jesus nos deu exemplo daquela oração maravilhosa? O que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí seja o quê? Seja feito a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Então, quando eu, em conexão com Deus, aleluia, meu coração começa a passar por um processo de mudança, de transformação, e eu tenho entendimento que muitas coisas que eu pedia para Deus, para satisfazer os meus corações, não era do agrado de Deus. Por quê? Porque essas coisas que era para me satisfazer, eram as coisas que ia me afastar de Deus. Nós falamos de idolatria, sim ou não? E nós imaginamos que idolatria muitas vezes é somente imagem de esculturas. Não é verdade? Você foi ensinado assim ou não? Mas muitas vezes, você sabe quem que mais nós idolatramos? E nós estamos tomados por essa idolatria? Nós idolatramos a nós mesmos. Sim ou não? Verdade? Quantas vezes nós vivemos para nos satisfazer? Quando a palavra está nos ensinando, deleita-te, satisfaça, que o seu prazer seja o Senhor. Mas nós fazemos ao contrário. O meu prazer, a minha vontade é me satisfazer.
Isso é idolatria. Idolatria é tudo que o meu coração procura fazer para agradar. Procura preencher daquilo que deveria ser preenchido pela presença única e exclusiva do Senhor. E aí quando eu vejo, eu estou me endeusando eu mesmo. Preocupado somente comigo, preocupado em me satisfazer, em fazer as minhas vontades. É assim ou não é? Ou eu estou mentindo? Ou acontece só comigo isso? Nós temos a vontade de nos satisfazer ou não? Nós vivemos cheios de desejos, cheios de paixões, não é verdade? Coisas às vezes até absurdas. Então veja, nós, agora, uma vez que nós estamos aprendendo aqui nas Escrituras, nós devemos lutar contra nós mesmos. Nós devemos buscar agora e pedir para Deus e dizer: Senhor, eu tenho vivido para os meus caprichos, para a minha satisfação, mas agora eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para a glória de Cristo. Eu quero que o Senhor trabalhe agora no meu coração. Eu quero que o Senhor mude agora a minha vida, transforme a minha vida. E aí sim, aí o que vai acontecer? Ele vai satisfazer os desejos do meu e do seu coração. Sabe por quê? Os desejos do meu coração e do seu coração, sabe qual vai ser? Fazer a vontade dele. Aleluia. Fazer a vontade dele. Amém? Aí nós vamos concluir então agora o verso 5. Esse verso aqui é maravilhoso, é profundo demais. E aqui tá, agora tá o que nós vamos fechar esse ciclo agora aqui, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí de novo, ó, exortando agora a confiança. Confia nele e o mais ele fará. Qual é o segredo, meu irmão? E qual é o segredo, minha irmã? Para que nós aprendemos a confiar, aprendemos a ter prazer no Senhor. Nós poderíamos traduzir da seguinte maneira esse verso, dizendo assim, ó: entrega o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega. Aleluia. Começa a aniquilar. Felipe, começa a aniquilar as suas vontades. Começa a aniquilar os seus desejos, aquilo que você tem vontade, aquilo que você pensa. Deixa Deus produzir, aleluia, no meu e no seu coração sentimentos que vai, de fato, poder nós sentirmos prazer pelo Senhor. Prazer. E aí, olha o que ele vai dizer: entrega o teu caminho. Sabe o que acontece, meu querido irmão, minha querida irmã? E pode discordar de mim, você pode até escrever se quiser comentar se eu estiver mentindo aqui. Sabe por que eu não tenho prazer no Senhor? Porque eu ando ansioso demais com as coisas dessa vida. É assim ou não é? Eu ando ansioso, preocupado com o que eu vou vestir. Eu ando ansioso, preocupado com o que eu vou comer. Eu ando ansioso, preocupado com o que eu vou pagar as contas. Eu ando ansioso, preocupado se eu vou ter o emprego que eu tanto desejo, se eu vou ter a promoção que eu tanto desejo. Eu ando ansioso se eu vou ter o carro que eu tanto sonho, se eu vou ter a casa que eu tanto sonho. E esse excesso dentro dos nossos corações, aí eu falo para você como eu e você, nós vamos conseguir confiar no Senhor. Como nós vamos conseguir ter prazer no Senhor? Como? É impossível. Agora, por isso que o salmista, nós vamos concluir dizendo: entrega o teu caminho, entrega tudo, entrega a tua vida, entrega o teu coração. Deixa o Senhor governar a sua vida. Está escrito aqui, ó: confia nele, ele vai fazer. O que é para ser seu vai ser seu, o que não é para ser seu, você ora pedindo a Deus e dizendo: glória a Deus, Senhor, não aconteceu porque não era para acontecer.
Não era para ser. Mas o que é para ser, é para ser. E Deus vai trabalhar. Aleluia. E aí você vai encontrar prazer. Aleluia. Prazer. Satisfação. Deleito no Senhor. Deleito. Você vai se deleitar. Você vai se deliciar da presença de Deus. Vendo o cuidado dEle. Vendo o quanto Ele é precioso, maravilhoso. Quanto Ele cuida de você. Nos mínimos detalhes. Aleluia. Nos mínimos detalhes. Deus cuida. Eu me lembro uma certa ocasião, agora eu não vou lembrar aqui, mas eu estava com uma vontade de comer, eu não lembro o que era. Eu estava com muita vontade. Eu não falei para ninguém. E só Deus que sonda os nossos corações e sabe. E depois, no outro dia, a pessoa me chamou e nós estávamos ali conversando e a pessoa me serviu aquilo que eu estava com vontade de comer. E naquele momento que eu vi aquele alimento ali, eu falei para Deus assim, falei, poxa, Senhor, olha que detalhe, parece que um detalhe besta, parece uma coisa simples. Mas quando a gente começa a ver o cuidado de Deus, como que Deus cuida de mim, cuida de você, minha irmã, meu irmão, os detalhes, é porque a gente não consegue perceber. E ali eu comecei ali refletir com Deus e falei assim, poxa, Senhor, o Senhor cuida da gente. Ninguém sabia, não falei nem para minha esposa que eu queria comer isso. Aleluia, mas o Senhor, aleluia, o Pai, aquele que providencia, aquele que cuida, aquele que preserva a nossa vida, aleluia, aquele que ama eu, aquele que ama você, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, aleluia, Ele cuida de nós, amém? Irmã Abigail, Deus abençoe, Abigail, glória a Deus. Então nós vamos encerrar. Eu quero te convidar a fazer uma oração aqui nessa noite. Você viu que lição maravilhosa? Primeiro, confia no Senhor. Confia. Como que eu confio no Senhor? Exercitando a fé. Aprendendo a respeito da fé. Tendo base. Tendo alicerce. Depois eu tenho que ter prazer. Não é uma coisa por obrigação, mas uma coisa por prazer, por desejo, me agradando da presença de Deus na minha vida, na minha casa. Tem pessoas que não, tem pessoas que parece que você começa a falar de Deus, tem raiva. Tem pessoas que ficam 2 horas na frente de uma live de cantor aí do mundo, mas não consegue ficar 40 minutos acompanhando uma live de ensinamento da instrução da palavra de Deus. Sabe o que é isso? É falta de prazer. Prazer. E aí como que eu consigo ter prazer? Quando eu deixo toda a ansiedade, quando eu entrego o meu coração, a minha vida a Deus, eu entrego e falo, Senhor, o Senhor vai cuidar de mim. Eu estou nas tuas mãos. Faça o teu querer na minha vida. Amém? Então vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, meu Deus, eu sou grato ao Senhor, Pai. Obrigado pela vida de cada um que participou, cada um que comentou. E eu quero aqui, Senhor, dizer ao Senhor de que como é maravilhoso, Senhor, essa oportunidade, meu Deus. Essa oportunidade, Senhor, de a gente vem aqui para querer ser um canal de bênção. A gente vem aqui, Senhor, com o intuito de compartilhar a palavra do Senhor, mas neste momento, Senhor, nós começamos a sentir, Senhor, aleluia, sentir algo maravilhoso da Tua parte. Nós começamos a ver, Senhor, o cuidado do Senhor, a grandeza do Senhor. Quanto o Senhor é fiel, quanto o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Deus, aqui nessa noite, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a nós confiarmos verdadeiramente no Senhor. Confiar.
Que a nossa confiança não seja uma confiança superficial, Senhor. Que a nossa confiança, Senhor, seja uma confiança com base, Senhor. Que a nossa confiança, meu Deus, seja uma confiança, Senhor, alicerçada, uma confiança que produza em nós o prazer de te buscar, o prazer de servi-lo, o prazer de adorar, Senhor. E nós só vamos conseguir isso quando nós entregarmos os nossos corações, as nossas vidas realmente ao Senhor. Então nos ajuda, Pai querido, Pai amado. Nos ajuda. No nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço, Pai. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência, cada um que comentou. Gostei. Hoje teve bastante pessoas participando. Isso é legal. Eu agradeço porque é a maneira do Facebook entender que o material que nós estamos produzindo é um material interessante, é um material que realmente as pessoas gostam e aí ele acaba alavancando para mais pessoas, tá bom? Então muito obrigado, Deus abençoe, que você fique na paz do Senhor. O Fernando Lima também, Deus abençoe, meu irmão, um abração, viu? Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.